Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, muita gente mandou mensagem pra ver se realmente eu respondia rápido. E bom, vocês viram que eu respondo rápido. Então assim, continue mandando a sugestão de vocês, continue mandando as críticas, continue mandando os elogios. É muito bom realmente ouvir o feedback de vocês. Não importa qual seja o feedback, eu vou querer ouvir sempre. Então não se acanhem, mandem pra mim porque eu sempre vou responder pra vocês. E lembrando que o podcast ele é mantido pelos patrões. Então se você quiser se tornar um dos apoiadores aqui do podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon e o Catarse. Você ajuda muito mesmo a gente a continuar crescendo e a continuar melhorando cada vez mais o podcast, tá bem? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. O horror na vida real não vem de repente. Não é um choque ou um grito reacionário. O terror na vida real é uma compreensão lenta que ocorre ao longo dos anos. Precisa de tempo para se moldar, se decompor e se espalhar. O verdadeiro horror é doloroso, muitas vezes triste e trágico. É uma lenta deterioração, separando você de todas as formas de conforto e felicidade. É esse tipo de horror que sinto desde que soube da morte de minha mãe. As circunstâncias de sua morte não tornaram as coisas mais fáceis. Não foi uma morte lenta com tempo para fazer as pazes, ajustar ou dizer adeus. Ela não tinha lutado contra uma doença ou uma infecção por anos. Ela não era velha e estava chegando ao fim de sua vida. Sua morte veio para ela rápida e inesperada. Minha mãe, que após o divórcio e meus irmãos se mudando, morava sozinha. Ela se mantinha ocupada trabalhando para a igreja e cuidando de seus pais. Nas minhas últimas visitas em casa, notei que ela parecia mais frágil do que deveria para uma mulher da sua idade. Ela tinha perdido peso e parecia faminta por visitantes. Também havia uma expressão em seus olhos que me incomodou. Eles estavam insones, em pânico e quebrados. Parecia que ela queria me dizer algo, mas não conseguia. Ao invés disso, ela apenas sorria tristemente e mudava de assunto. Disseram-me que meu irmão a encontrou tarde da noite em outubro, trancada no banheiro do térreo, nua e deitada em seu próprio sangue com os pulsos abertos. Ela tinha 63 anos. Sabendo que o suicídio é um pecado mortal na Igreja Católica, e minha mãe, sendo uma católica devota, não pude deixar de me perguntar se algo mais estava envolvido em seu falecimento. Não algo escandaloso ou conspiratório, mas algo estranho e desconfortável que estava comigo e em meus pensamentos desde que eu era uma criança. Tratava-se da casa de nossa família e, mais particularmente, das velhas portas de madeira. Tudo começou com problemas para dormir. Desde que me lembro, sempre tive dificuldades em adormecer na casa dos meus pais. Minha avó me disse que quando eu era criança, eu tinha uma tendência a ter terrores noturnos. Ela me observava durante o dia, enquanto meus pais estavam no trabalho, e à noite quando saíam para jantar. Ela me disse que estava me observando na noite em que uma forte tempestade atingiu o nosso bairro. Um tornado foi avistado naquela noite, mas nunca chegou a vir para a terra. No entanto, o raio consumiu a eletricidade de casa. Minha avó correu para o meu quarto com medo de que a janela em frente ao meu berço se quebrasse com um vento violento. Ela também tinha medo de outra coisa. Quando minha avó me pegou do berço, ela disse que sentiu algo no quarto, algo novo, diferente e escuro. Minha avó, que veio da Itália para a América quando criança, disse a meus pais que sentiram uma presença estranha naquela noite e implorou que lhes permitissem fazer uma oração para remover o Maloik, uma superstição do velho mundo. Mas meus pais, que eram bastante religiosos, acreditavam em anjos e demônios, não no folclore. Eles não queriam se envolver com maldições e superstições. À medida que fui crescendo, os terrores noturnos continuaram como pesadelos.
Não era incomum eu acordar horas depois de ir para a cama e ficar com medo de voltar a dormir. Mais tarde, no colégio, lidei com minha insônia não dormindo por dias, até que pudesse adormecer rapidamente. Foi só quando eu fui para a faculdade que consegui finalmente descansar em paz. Eu atribuo minha dificuldade de dormir todos esses anos às portas da casa dos meus pais. Eram grandes portas de madeira lisa, simples, sem mobília ou decoração adicional. Elas pareciam ameaçadoras e nada menos que isso. Eu passava horas olhando para os padrões do grão, encontrando formas e imagens neles como alguém faria com nuvens. Quando mais eu olhava, mais eu via, até que as imagens pareciam tão claras para mim. Estranhas figuras famintas, nuas com uma perna ou metade do torso, cães raivosos, um velho barbudo. Eu também via rostos de olhos arregalados, bocas abertas, às vezes feitos de nós da madeira. Todos sofrendo como se os espíritos dessas coisas tivessem de alguma forma ficado presos na madeira. A porta do banheiro no primeiro andar era a pior. Ela estava posicionada ao lado da porta que levava ao porão, e a fechadura da maçaneta da porta era bem meticulosa. Às vezes, ela ficava presa ou cedia, travando ou destravando sozinha. A porta do banheiro também tinha um dos designs mais estranhos. No centro da porta, havia o que parecia ser uma mulher com dores intensas, como se tivesse em trabalho de parto. Seu rosto estava contorcido e borrado, com linhas verticais de grãos, abrindo seu caminho para fora do que eu só poderia imaginar como o seu estômago. Em minha imaginação infantil, era uma criatura de olhos arregalados. Eu também veria a porta do banheiro em meus sonhos. Tive pesadelos terríveis em que flutuava e tentava desesperadamente sair do banheiro, mas estava sendo puxado para trás por uma força invisível, incapaz de escapar. Isso me sugaria para a escuridão do quarto. A porta se fecharia e trancaria antes que eu tivesse a chance de acordar em pânico e sem fôlego. Os pesadelos e a falta de sono só pioraram minha imaginação já ativa. As estranhas imagens na porta pesaram sobre mim. Havia uma porta para cada cômodo da casa. Eu não pude escapar deles. As portas eram uma presença constante, olhando para mim dos laminados de madeira. Quando criança, comecei a ver outras coisas. Coisas que encontraram uma saída para as armaduras das molduras de madeira. Não coisas que eu pudesse olhar diretamente, mas sim coisas que apareciam na minha visão periférica. O tipo de coisa que sempre implorou para ser questionada. Havia alguém lá? Ou minha imaginação tirando sarro de mim? Com o tempo, fiquei melhor sendo vigilante e olhando sem desviar o olhar. Uma noite, quando tinha 6 anos, fui para o quarto dos meus pais, sentindo-me culpado por ainda não ter dormido. Eu precisava ser tranquilizado e confortado porque me assustara muito. Minha mãe me deu um abraço e perguntou o que havia de errado. Eu disse a ela que vejo coisas com o canto dos olhos. Ela me perguntou sobre como essas coisas se pareciam, mas eu não consegui dar uma boa olhada neles. Assim que virei a cabeça, eles sumiram. Ela me perguntou quando foi a última vez que eu vi um. Eu disse a ela que agora há um conosco no canto da sala. Minha mãe olhou para o que para ela era um canto vazio em seu quarto. Ela me disse que talvez eles fossem anjos enviados por Deus para me vigiar e proteger. Mas eles não eram. Alguma coisa na boca do meu estômago viraria, e eu me sentiria muito mal perto deles. Eles eram seres imóveis, olhando fixamente para mim, apenas se movendo quando eu não estava olhando, aproximando-se lentamente de mim cada vez que eu desviava o olhar. Eu os descobri pela primeira vez em minha visão periférica fora do meu quarto na escada, tarde da noite, quando eu não conseguia dormir. Eu notei uma forma escura aparecendo no topo da escada, olhos brilhantes, onde nada deveria estar. Eu tentava mudar rapidamente o meu olhar para voltar a me concentrar neles, mas eles sempre sumiam. Eu eventualmente desviaria o olhar e os encontraria novamente na porta do meu quarto. E então, ainda mais perto da minha mesa, sempre presente, sempre fora de vista. Eu decidi que eles só poderiam ser demônios.
Não os demônios com chifres vermelhos de desenho animado, mas algo mais. Eles pareciam velhos, como se tivessem de alguma forma estando fora do lugar, fora do tempo deles. À noite, quando eu os via, eu tinha muito medo de me mover ou fazer qualquer coisa, além de ficar olhando fixamente, sem dar a chance deles se aproximarem. Às vezes, eu os ouvia falar comigo na minha cabeça. Eles me diziam para fazer coisas como esperar no canto da sala ou inundar minha mente com imagens de lugares estranhos e exóticos. Eu, às vezes, fazia o que eles diziam, embora nada acontecesse. Minha mãe entrou em pânico uma tarde quando não conseguia me encontrar. Ela procurou por toda a casa, eventualmente me encontrando no armário do quarto, de frente para a parede, onde as vozes me disseram para esperar. Ela estava chorando quando contei a ela sobre as vozes. Ela me comprou um rosário e perguntou se os demônios eram a razão de eu estar tendo problemas para dormir. Por fim, meu pai abençoou a casa com água benta, cômodo por cômodo, como parte da celebração da Epifania, recomendada todos os anos pela igreja. Foi depois disso, quando eu ainda os via, que minha mãe ficou incomodada com meus demônios e suas portas. Isso começou a pesar sobre ela também. Eu cresci em um subúrbio próximo a Cleveland, em um bairro de classe trabalhadora, predominantemente formado por irlandeses, italianos, eslovenos, onde a religião fazia parte da vida. Meus pais também se envolveram apaixonadamente com a igreja e foi por meio deles que aprendi a levar muito a sério os avistamentos que estava tendo. Em vez de denunciar meus demônios como parte da minha imaginação, meus medos foram reforçados e sua existência confirmada pelo poder da fé e da comunidade. Certa noite, um padre que era novo na paróquia veio até nossa casa para conhecer a família. Depois do jantar, ele me perguntou se havia algo que eu gostaria de pedir a Deus. Eu disse a ele que há demônios nessa casa que se escondem nas portas e queria que eles fossem embora. Meus pais compartilharam um olhar de preocupação, enquanto minha mãe tentava explicar. O padre olhou para as portas antes de sair e me garantiu que estava tudo bem. Mais tarde naquela noite, ele falou com meus pais e algo foi acertado entre os adultos. Alguns meses depois, meu pai fez uma pequena reforma em sua casa, que incluía a substituição de todas as portas por portas brancas. Foi um alívio para mim e para as portas finalmente terem desaparecido, e pensei que agora me livraria das estranhas criaturas e conseguiria finalmente dormir. Mas era tarde demais. Minha mãe me disse que agora também estava tendo pesadelos, algo sobre aquelas portas de madeira. Conforme fui crescendo, li sobre a possessão de objetos como a boneca Annabelle e como os nativos e americanos acreditavam em espíritos malignos de madeira, chamados Wakakuna. Mas eu praticamente ignorei os demônios e eventualmente parei de vê-los. Apesar do desejo de minha mãe, eu não ia mais à igreja e me recusei a falar sobre assuntos religiosos ou qualquer coisa que envolvesse as coisas estranhas que tinha visto e sentido naquela casa. Eu disse a mim mesmo que os horrores que enfrentei quando eu era criança se deviam à minha imaginação hiperativa e à minha estrita educação religiosa. Na época em que fui para a faculdade, não se falava de portas, demônios ou pesadelos por um longo tempo. Embora, ocasionalmente, eu ainda tivesse aquela sensação de enjoo no estômago tarde da noite, quando estava perto da porta do banheiro do térreo. Meus pais, mais tarde, se divorciaram. Minha mãe cuidando da casa e trabalhando na igreja. Eu me mudei para trabalhar em uma cidadezinha de interior. Foi só quando meu pai me ligou para contar sobre as circunstâncias do falecimento de minha mãe que comecei a me perguntar se algo mais havia acontecido com ela. Fiz a viagem para casa para descobrir que o bairro da minha infância havia sido duramente atingido pela recessão. Agora, era apenas uma memória desbotada da cidade em que cresci. A sorveteria da esquina era agora um emprestador de dinheiro rápido, e as ruas estavam relativamente vazias e desoladas. As casas haviam sido fechadas com tábuas e meu antigo colégio foi fechado. Parado em um sinal vermelho, observei os semáforos sinalizarem para as ruas vazias. A casa dos meus pais até parecia diferente, velha e não tão bem cuidada como quando meu pai morava lá. A grama estava cheia de ervas daninhas e o revestimento estava sujo. Paramos na frente da casa naquela tarde, logo após o funeral. Meus irmãos, meu pai e eu.
Meus irmãos me explicaram como minha mãe estava estressada. Suas mudanças de humor eram violentas e seu padrão de sono era irregular. Ela ficava longos períodos de tempo sem dormir e então caía em um sono profundo por dias. Meu irmão me contou que tarde da noite, depois do trabalho, ele foi até a casa de nossa mãe para ver como ela estava. Já eram 2 ou 3 da manhã quando ele chegou e entrou, encontrando nossa mãe na cozinha preparando o café da manhã. Ele me disse que ela havia ficado confusa com a hora e tinha pensado que ainda era de manhã. Ele explicou que ela estava tentando medicamentos diferentes para ajudar com a insônia, e os médicos pensaram que as mudanças de humor e o suicídio poderiam ter sido um efeito colateral. Eu disse a eles sobre como eu costumava ter problemas para dormir na casa dela, e sobre os demônios e as portas. Eles riram. Eles eram muito jovens para se lembrar. Eu disse a eles que achava que dormiria melhor depois que papai recolocasse as portas. Mas foi só na faculdade que dormi bem. Naquele momento, meu pai me parou e me disse que ele nunca tinha substituído as portas. Ele apenas as tinha pintado de branco. Gostaram da história, seres do submundo? Se gostaram, não esqueçam de correr lá no nosso Instagram e seguir o nosso perfil, porque lá a gente sempre divulga coisas legais quando o episódio sai e tudo mais. Não se esqueça também de correr lá no YouTube e se inscrever lá também, ajuda muito o podcast a crescer. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.